Então, bom dia a todos e todas, né? Iniciando aqui uma roda de conversa sobre a produção científica e técnica dos egressos do PPGSS. Essa é uma atividade, né, integrante do 4º Seminário Nacional Serviço Social, Trabalho e Política Social. Eu sou Tânia Regina Krieger, nesse momento na coordenação do programa de pós-graduação em Serviço Social, e essa atividade, né, em meio do Seminário Nacional, ela também contempla um objetivo do programa de pós-graduação e exigência das agências de avaliação, quanto à formulação de uma política de egressos do programa, né? Essa não é tão recente a proposta, né? Mas a exigência quanto à política de egresso ela vem sendo adensada, e por isso nós, né, tentamos, né, fizemos esse convite e incluímos no programa. Agradecemos inicialmente vocês, né, que estão presentes conosco nesse momento. E como a gente está num grupo pequeno, né, se as pessoas quiserem se apresentar, depois eu faço a apresentação mesmo, né, do que a gente, em termos de conteúdo, para fazer a nossa roda de conversa, né? Eu falei nesse momento que eu sou coordenadora aqui do programa, mas já tenho 16 anos de professora da Universidade Federal de Santa Catarina, também sou formada aqui, e 30 e poucos anos de assistente social aí em vários espaços de trabalho. Quem quer começar a roda ali? A roda na tela. Eu posso começar. Eu sou a Carol, eu estou na 8ª fase, me inscrevi para ser monitora aqui da Prof, mas achei bem legal o tema porque é algo que não é tão próximo e estou bem interessada em saber o que se trata. Obrigado, Carolina. Eu posso me apresentar então, Tânia, por favor. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Bom dia, Tânia, ao companheiro Gustavo também, a Carolina que nos acompanha aqui, como a Alex também. É uma satisfação estar essa manhã aqui com vocês. Eu me chamo Walter Martins, eu sou egresso da graduação em Serviço Social da UFSC e também do programa de pós-graduação a nível de mestrado. Eu sou egresso da turma de 2008 e hoje eu sou professor também, trabalho na Universidade Federal Fluminense e estou aqui essa manhã para estabelecer um diálogo, rememorar as experiências da UFSC e as nossas aventuras aí no programa de pós-graduação em Serviço Social. Obrigado pelo convite e espero que a gente tenha um debate profícuo aqui ao longo da manhã. Obrigado, Walter. Bom dia, eu vou entrar na conversa. Eu estou com dificuldade aqui para ligar minha câmera, mas eu sou Arlete, eu sou assistente social da Prefeitura de São Paulo, na política de habitação. Me formei em idos de 2004 em serviço social pela Faculdade Paulista de Serviço Social, e hoje eu estou no mestrado na PUC São Paulo, né, e discutindo aí os fundamentos e dentro do cotidiano, né, como é que se materializa os fundamentos do serviço social no cotidiano do assistente social. E muito curiosa, né, porque a gente acaba ficando muito centrado na produção interna, né, e acaba não conhecendo a produção dos demais programas, e me interessa bastante para saber como é que estão as temáticas, como é que isso está sendo discutido em outros espaços. Obrigado, Arlete, aí também, né, pela confiança em estar partilhando com a gente esse momento. Eu?
Vocês estão me ouvindo aí? Porque tem muito barulho aqui em casa. Bom, então eu sou o Gustavo, sou assistente social do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e egresso do mestrado e do doutorado aí do PPGSS da UFSC. É uma satisfação estar aqui revendo vocês, né? O Walter, que há muito tempo não encontrava, a professora Tânia, eu cumprimento os demais, Carol, Arlete. Enfim, recebi o convite, estou aqui e espero contribuir de alguma forma aí, né, na nossa roda de conversa. Então, muito obrigado aí, Gustavo, né, e Walter, Carolina, Arlete. A gente tem uma apresentação inicial aqui para deslanchar a roda de conversa, mas também se alguém achar que precisa interromper ou fazer alguma questão, né? Fique à vontade para chamar. Vocês estão vendo o slide que eu estou compartilhando? Então, não sei se todo mundo, né? A Arlete falou que tinha pouca familiaridade. Arlete, esse slide você pode minimizar e ampliar na sua tela, né? Na minha tela, no canto superior do slide, tem um quadradinho. Então, você pode ampliar ele ou pode reduzir, né, para poder visualizar e melhor fazer a leitura, né, conforme o tamanho da sua tela também, né, se for o caso. Ai, perfeito. Muito obrigada. Aí. Então, para essa roda de conversa sobre a produção científica, né, e técnica dos egressos, a gente tem como uma ementa dessa proposta de hoje, né, apresentar rapidamente aí um contexto e o panorama do PPGSS agora, com seus 21 anos, a construção, né, e articulação permanente entre PPGSS e egressos, né, esse desafio, a síntese parcial da produção científica e técnica dos egressos, né? O impacto social da formação pós-graduada né, no PPGSS UFSC e os desafios dos registros, né, e a produção dos egressos, né, para fins de avaliação junto da CAPES. Em termos de programa, né, apesar na programação do seminário, a gente está chamando 20 anos, mas efetivamente agora, no dia 16 de agosto, né, faz 21 anos que iniciou a primeira turma, né? E nesse primeiro semestre lá de 2001, o curso ele estava já na organização do seu processo seletivo e colegiado. Então, ele já tem efetivamente 21 anos de vida como programa, né? Em termos de criação desse programa, né, dentro da UFSC, ele começa em 1997, mas a sua tramitação na CAPES e até mesmo a constituição do corpo docente aqui dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, porque na época o programa só tinha 3 doutores, então foi até 2000, né, o programa, o Departamento de Serviço Social conseguiu ampliar o seu número de doutores, então deu condições, né, se habilitou e teve o seu programa iniciado e pôde fazer a sua seleção a partir de 2001. Né? O programa de mestrado em 2001 e 10 anos depois, também no mês de agosto, inicia a primeira turma de doutorado. Atualmente, o programa, né, ele tem a área de concentração, quer dizer, ao longo desses 21 anos, o programa sempre teve essa área de concentração, serviço social, direitos humanos e questão social. Nos 10 primeiros anos, ele tinha 2 linhas só de pesquisa. Então, com a reformulação do projeto pedagógico,
para constituir o curso de doutorado, então se desdobrou em 3 linhas de pesquisa, né? Direitos, sociedade civil, políticas sociais na América Latina, serviço social, ética e formação profissional, questão social, trabalho e emancipação humana, que são, né, onde os nossos candidatos e os professores se vinculam a essas linhas de pesquisa. Em relação ao nosso corpo docente atual, né, nós temos hoje 22 docentes credenciados no programa. Desses 22, 19 são assistentes sociais de formação na graduação, 13 deles têm mestrado, né, e doutorado em serviço social, né, e outros, e 15, né, em doutorado em serviço social, e outros têm em áreas afins, né? Na área da educação, na enfermagem, na ciência política, né, que são áreas afins da pós-graduação que o nosso corpo docente possui. 11, a metade, então, do nosso corpo docente possui pós-doutorado, e desses 22, 18 são credenciados no quadro permanente e 4 credenciados como colaboradores. Só tem uma colaboradora que é externa à UFSC, outra colaboradora é vinculada ao Departamento de Educação, ao Centro de Educação. Agora, sobre os nossos discentes e egressos, né? Vou aceitar. A Roberta, que chegou mais tarde, está nos ouvindo, Roberta? Só para confirmar aí. Nós temos agora, em 2022, 132 discentes matriculados no programa, né? Esses 21 anos, o PPGSS titulou 224 mestres. Desses 224, quase 50% deles tiveram bolsa, né? Então, nem todos, né, a bolsa foi no seu período integral, mas na sua trajetória de discentes, né, os alunos de mestrado puderam usufruir em algum momento de bolsa de demanda social. E já também titulamos 48 doutores, e desses 25 com bolsa. Então, né, esse aqui um pouquinho mais de 50%. Né? Então, nós temos aí na nossa trajetória, né, com altos e baixos, assim, a gente faz uma média de 50% dos nossos egressos que tiveram bolsa. Atualmente, né, desses 132 matriculados, como é que está as bolsas, né? Diante também da contrarreforma e do grande corte de bolsas que nós tivemos em 2019, né? Nós temos hoje aproximadamente 25% dos discentes com bolsa, né? Ela é menor em relação à nossa série histórica, né? Do mestrado, nós temos 12 bolsas, né, dos mestrandos, e para os doutorandos temos 16 bolsas CAPES, de demanda social. Bolsas de ações afirmativas oferecidas pela própria UFSC, nós temos uma bolsa, e pela FAPESC, que é a agência de pesquisa aqui do estado de Santa Catarina, 2 bolsas de mestrado e 2 de doutorado. Na história do curso, né, ao longo desses 21 anos, em termos de avaliação do programa, nós
né, fomos avaliados no quadriênio 2013-2016 com uma nota 5, né? Antes o programa era nota 4, começou lá a primeira avaliação, né, com nota 3, e depois a gente passou para nota 4, né, passamos alguns períodos aí com essa avaliação de nota 4, e no quadriênio 2012, 13, 16, passamos para nota 5, né? Agora estamos aguardando a avaliação né, do quadriênio 2017-2020, né, que foi, além de toda a política, né, do governo federal, que trocou várias vezes os diretores da CAPES, há um processo de judicialização nessa avaliação, que já era para ter saído em final de 2021. A previsão dessa avaliação é para sair então, em dezembro desse ano, já com 2 anos de atraso, né, nós temos a expectativa de que a gente se consolide, né, na nota 5, porque o programa, primeiro, ele tem que se consolidar em uma nota de avaliação para depois né, tentar subir. Então, o nosso trabalho também, né, de atuação pedagógica, técnica, e na relação com discentes também e com egressos, nesse sentido de consolidar o programa. Os nossos núcleos de pesquisa, né, que contemplam, né, eles estão vinculados às linhas de pesquisa. Esses núcleos eles são uma forma de fazer a integração da graduação com a pós-graduação. Temos núcleos, né, o NECAD, o NESP e o NESOP são núcleos já dos anos 90, né, entre 91 e 95, esses 3 primeiros núcleos eles se construíram, então são núcleos consolidados, né, com trajetória né, e afirmação nas suas linhas de pesquisa. Né, não vou detalhar cada um deles, né, em termos de... Depois a gente vai disponibilizar, né, caso vocês queiram retomar essa apresentação, vamos disponibilizar no YouTube do programa essa apresentação e também deixar no próprio site, né? Então, estamos com o NECAD, o NESP, o NESOP, o UNISFAPS, né, que se construiu agora, né, na segunda metade na segunda década dos anos 2000, no SERJ, e o núcleo recentemente criado, Direitos Humanos, Pluralismo e Democracia, que foi agora em 2020. Então, outras pessoas chegando na sala, né? Outros núcleos, né? O GEPS, Grupo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social, agora também nos anos 2000, o NEP, o núcleo, né, que eu lembro que o Gustavo estava vinculado, e o núcleo da linha 3, o Jaime chegando aqui, representante. Não, chegou e caiu, eu acho, né? O NEC. Não, estou aqui, viu? Tá aí? Estou aqui. Então, para quem não... O Jaime está na vice-coordenação, né? Estamos nós dois desde 2020, né? Até 2022, agora no mês de outubro, nós estamos na coordenação junto. Aqui apresentando os núcleos, né? Dando um breve panorama para os nossos egressos. Então, e os 2 núcleos, o núcleo de estudos, pesquisa, trabalho, questão social na América Latina e o Veias Abertas, né? Os núcleos vinculados às linhas de pesquisa e, repetindo, né, são os espaços também de integração da graduação com a pós-graduação.
rapidamente, assim, como é que os egressos têm, né, os egressos e as egressas do nosso programa têm participado, né, seja da graduação e da pós-graduação, né? Em diferentes atividades científicas, nos eventos, né, que a gente chama, nas aulas abertas, né, nesse seminário com muitas apresentações de trabalho, inscrições, né, dos egressos, em bancas de qualificação e de defesa, né, essa tem sido uma prática também de participação dos nossos egressos, a continuidade de vínculo com os núcleos de pesquisa, em projetos de pesquisa e de extensão também, nos eventos, como eu já falei, em aulas abertas, né, tanto para a graduação, né, e especialmente para a graduação, mas também em algumas aulas da pós-graduação, né, os egressos têm sido convidados e participados, né? Nos formulários de levantamento dos dados dos egressos, que volta e meia a gente, né, manda alguma mensagem, algum recado, convidando, né, pedindo informações de vocês, na atualização do Lattes, entre outras, assim, questões que no imediato a gente tem tido essa relação com os egressos, mas com o objetivo dessa conversa é a gente ampliar e fortalecer e consolidar uma política de egressos para além dessas ações, né, que, por vezes, elas também ficam muito pontuais. Mas o que é o egresso, né? A egressa do programa, né? E por que conhecer e acompanhar? Qual a necessidade de um programa, né, de pós-graduação de universidade pública em conhecer e acompanhar o egresso? Para efeitos dessa apresentação, a gente vai fazer referência a egressos, né, e referência a egresso e os discentes que concluíram o curso e receberam diploma. Porque quando a gente vai ler um pouco da literatura e dos textos que estão escrevendo sobre egresso, o egresso é aquele que abandonou, que transferiu, que desistiu, enfim, né? Então, é o conjunto de pessoas que passaram pelo curso, né? Mas nós vamos tratar nessa apresentação aqui, entendendo o egresso, né? Que ele foi discente, que se matriculou e que concluiu e saiu do curso com o seu diploma. Uma das referências, né, da CAPES em relação à avaliação da produção intelectual e técnica do egresso e da egressa vem atender imediatamente os requisitos de formação de recursos humanos qualificados. Mas sua produção também é um indicador do avanço do conhecimento, incluindo a formação de docentes e pesquisadores para as universidades e o impacto no desenvolvimento econômico e social, incluindo, né, no caso, a área de atuação nas políticas públicas. Né? Como é que a gente vai desdobrar esse conceito ou essa referência da CAPES, né? E refletindo também sobre esse conceito, né, da relação do egresso sempre com a avaliação do programa. A literatura, né, alguns textos aí que têm trabalhado um pouco sobre a política de egresso, colocam que a principal contribuição social de uma né, instituição de educação superior é com seus egressos. Né? Então, é a partir dos seus egressos que a universidade identifica e reconhece a sua contribuição social. Né? Os egressos, né, materializam, né, a função social da universidade e dos programas de pós-graduação. Os egressos, né, podem e realimentam a universidade com as informações necessárias para a análise dos currículos
eles indicam as tendências, né, em termos de mercado de trabalho, o desenvolvimento de tecnologias, métodos e processos de trabalho, novos equipamentos, de modo a facilitar às universidades o atendimento das necessidades dos diferentes segmentos da sociedade. O relacionamento com os egressos tem uma relação direta com a avaliação institucional, porque seu desempenho no mercado de trabalho reflete a qualidade da formação oferecida pela universidade. É claro que cada aspecto desse, né, a gente pode tecer inúmeras contribuições, né, a partir né, do momento aí que a gente está vivendo, em termos de contra-reformas, as reformas trabalhistas, né, o mercado de trabalho, mas eu vou deixar mais adiante para a gente fazer também as ponderações aqui, que são referências em termos de conceito e de produção de alguns textos. Agora, olhando mais particularmente para os egressos e as egressas aqui do PPGSS, né? Em termos da produção bibliográfica. Os dados que a gente está colocando aqui, eles foram sistematizados no relatório do quadriênio 2017-2020, né? Então, é uma amostra, né, parcial dessa produção que está sintetizada no relatório desse quadriênio 17-20. Em termos de produção bibliográfica, onde os egressos e as egressas aparecem como autores ou como coautores, né? Coautores com externos, mas também com docentes e com discentes ainda vinculados ao PPGSS. Né? Há várias publicações, né, dos nossos egressos nas revistas da área do serviço social, né, indexadas e reconhecida como Qualis A1, que é a revista Catálises, e a revista Serviço Social e Sociedade. Nas outras revistas da área de serviço social, a gente tem um espraiamento, né, nacional bastante grande em termos de publicação dos nossos egressos, e também nas áreas afins, né, em revistas da área da saúde, da área da educação, revistas de política social, das ciências sociais, interdisciplinares, com temáticas particulares de gênero. Então, essas áreas afins também há uma produção bastante espraiada dos nossos egressos, né, junto com docentes, discentes e outros autores externos. Publicação de livros e artigos de livros, né? Menos livro, mas bastante capítulos, né, em produções coletivas. Alguns indicadores aqui dessas produções, né? Em termos de artigos em periódicos, né? Quando a gente compara o número de publicações em 2017 e 2020, a gente observou um crescimento de 11%, né? Então, vem num crescente essas produções, assim como dos períodos anteriores também. Dos artigos, né? Do conjunto de artigos publicados em periódicos, né? As revistas com extrato A1 e A2, né? 45% dessas publicações em periódicos estão em revistas, né, classificadas aí com extratos A1 e A2, quais. Em termos de livros, né, e capítulos também, né, se em termos de publicações em periódicos, o acréscimo no último quadriênio em avaliação foi de 11%, a publicação em livros e capítulos ela aumentou mais em 22%. Né? Então,
a gente publicou muito mais proporcionalmente, né? O aumento foi maior, 22%, de 17 para 20 em livros e capítulos. Agora, uma outra questão que está sendo também no módulo de avaliação, na ficha de avaliação que vem sendo apresentada e exigida, né, dos programas de pós-graduação, com maior destaque, se refere às produções técnicas, né? A gente tem uma cultura, né, e nós, como nos forjamos nos últimos 20 anos aí, registrando no Lattes essencialmente a produção bibliográfica, a produção de textos, de eventos. E o Lattes, né, então ele se forja, né, como o currículo para as atividades acadêmicas, né? Normalmente quem vai para as atividades fins, né, nas instituições de serviço, não tinha muito o hábito de fazer o registro das suas atividades técnicas no Lattes. E isso vem mudando, né? Vem mudando em termos de exigências para a gente como programa de pós-graduação, né? Com o objetivo de avaliar o impacto social da nossa produção, né? Onde que o que os nossos egressos estão fazendo, aonde que estão inseridos. Então, uma forma é tentar identificar isso por meio das produções técnicas. E elas estão subregistradas, né? E o Lattes também ele tem uma forma, quando a gente vai registrar as produções técnicas, ele está muito mais vinculado, parece que ele tem mais... para você registrar as produções das áreas matemáticas, das engenharias, né? E ele não tem a mesma facilidade, ele não é intuitivo como na produção bibliográfica, para a gente registrar as produções técnicas, né? Então, isso precisa, né? Há retornos também da nossa área de avaliação, né? Para que isso seja melhorado, mas a gente se depara primeiro com essa cultura do Lattes muito vinculado ao ambiente acadêmico, né? E a produção técnica, né, não ser intuitiva para as áreas das ciências sociais e humanas fazer esses registros, né? Em todo caso, nesse último quadriênio, né, o que a gente identificou em termos de produção dos nossos egressos, né, muitos cursos, né, que são dados com diferentes temáticas, palestras, organização de eventos, né, participação em mesas redondas, participação e produção, né, de programas de rádio, programas de rádio, TV, agora, recentemente, né, nas mídias sociais, nas redes sociais também, né, sobretudo no período da pandemia, conseguimos observar esse aumento de produção técnica, relatórios de pesquisa, apresentação de trabalhos em vários eventos, as supervisões de estágio também, como produção técnica registrada, a organização dos webinários, né, as lives, as atividades virtuais, que também já apareceram de forma significativa, sobretudo no ano de 2020. E a participação dos egressos em elaboração de protocolos, cartilhas, material, né, de formação, de educação permanente. Enfim, é um vasto, né, leque de ações técnicas, né, que os nossos egressos ainda, né, que a gente avalia que seja subregistrado, mas que estão presentes, né, no currículo Lattes. Em termos de inserção no mercado de trabalho.
esse aqui as informações, né, são do relatório de autoavaliação 2019-2020, portanto, é uma amostra. O percentual de inserção, né, 95% dos egressos estão vinculados ao mercado de trabalho e apenas 4%, né, declararam não ter vínculo empregatício. 83% atuam profissionalmente no serviço público, distribuídos, né, 46% em nível federal, 17%, quase 18%, na esfera estadual e 15% nas municipalidades. Né, nós temos, né, em termos de empregados no setor privado, quase 6%, quase 5% inseridos, né, com contratos temporários, e aí é no setor público e no setor privado, 8% aproximadamente, né, vinculados às instituições sem fins lucrativos, quase 3%, né, se declararam microempreendedores individuais. E, né, em termos de área de inserção no mercado de trabalho, 84%, né, afirmaram e declararam estar vinculados na mesma área de formação. Né? Então, 10% aí dos que estão no mercado de trabalho estão numa área né, que não foi a sua área de formação. E desses que né, estão desenvolvendo alguma atividade, né, não necessariamente no mercado de trabalho, os egressos eles continuam estudando, né? O egresso do mestrado respondeu agora como doutorando, né? E em termos de renda, né, quase 13% declararam ser bolsista, né? E em termos de área de atuação específica, onde que os egressos estão atuando, né? 25% declararam atuar nos espaços de participação, né, os conselhos de direitos, de políticas sociais setoriais. 20% estão em alguma atividade de gestão na esfera pública, né, exercendo alguma coordenação, gestão de alguma atividade nas políticas sociais. 43% estão em instituições de ensino, né, e formação profissional. Então, né, a formação de docentes, né, que é um dos objetivos aí, princípios da pós-graduação, né? Então, a gente vê que estamos, né, cumprindo, e os nossos egressos, eles atuam, né, estão bastante distribuídos pelo território nacional. Aqui são só alguns estados, né, mas, né, está aqui o Walter, que está no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não está escrito aqui nos nossos exemplos, está no etc. Então, né, a gente tem egressos aí em vários estados do Brasil. Né? Em termos de atuação técnica, né? Atuação técnica, principalmente na esfera municipal e estadual, né? Em órgãos do executivo, apesar daí está o Gustavo aqui, representando aí a área do judiciário também, que é uma inserção significativa dos nossos egressos. Né? A área da assistência social, saúde e educação é bastante representativa dessa inserção dos egressos. Ministério Público, Tribunal de Justiça, o INSS, né? Nos IFSC, as instituições federais de ensino em Santa Catarina e fora dela também, nos hospitais, nos HUs, né, EBSER, né,
Temos muitos egressos, seja pela modalidade do contrato do regime único ou desse contrato público feito pela EBSER, em diferentes ONGs, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de Florianópolis, mas de outras cidades de Santa Catarina, como Fé e Alegria, Asapaz, LBV, entre outras instituições. E o portal dos egressos da UFSC, ele é bastante desconhecido, né? E, sobretudo, bastante desatualizado. Né? A gente, né? Eu sou egressa da UFSC em termos de graduação, o Walter também não sei as outras pessoas que estão aí, mas a gente coloca o nosso CPF ali, né? E vem, né? Podemos buscar nossas informações, nossos históricos, assim como também quem é da pós-graduação, quem é egresso da pós-graduação. Então, aqui fica um convite, né, para vocês, né, entrarem nesse portal de egressos da UFSC, darem um feedback, né, atualizar as informações, e-mail, né, que normalmente ao longo dos anos mudou, e assim recebe as informações da universidade e também ao espaço de vocês olhar para, né, 10 anos depois, 20 anos depois, e quem quiser ficar à vontade para dar algum feedback, algum retorno para a universidade, né? Aqui tem um erro na escrita da sigla do programa, né? Em 2019, o programa fez o seu planejamento estratégico e nós temos entre os nossos objetivos, consolidar essa política de acompanhamento dos egressos, incluindo, né, mais a miúde nas comissões de trabalho do programa. Então, cito o exemplo do Gustavo aqui, que está presente. O Gustavo participa da comissão de autoavaliação do programa, né, representando os egressos. E, assim, em outras atividades também, além da autoavaliação, os egressos podem vir a participar e colaborar também, né? Avaliar o PPG-SS e evidenciar o impacto social, né, do programa e da universidade a partir da produção técnica e bibliográfica dos egressos, né, e superar o subregistro das produções, né? Então, tem esses objetivos. Peço desculpas aqui pelos erros de digitação. E, por fim, assim, né, para mostrar para vocês que a gente né, vem chamando em alguns momentos também reuniões com os egressos para conversar sobre preenchimento do Lattes, para avaliar o programa, né? E a gente agradece aí né, esse tempo de dedicação de vocês. E agora eu abro para uma conversa, para os retornos, né? Como é que a gente vai, de fato, aqui conseguir construir, né, uma política de egressos, sendo também um elemento de avaliação do programa, mas um elemento de avaliação que nos impulsiona na dinâmica pedagógica, numa revisão curricular que a gente deve desencadear, imagino eu, no próximo ano, né? Há uma tendência de fazer revisão das linhas de pesquisa e a contribuição, né, dos egressos ela é bastante oportuna e pertinente nesse momento, né? Assim também, como nessa conjuntura a gente precisa fortalecer a universidade pública. Então, o retorno de vocês, né, a gente sendo tão satanizada a pós-graduação, né, tão criticada por todos os setores da sociedade, mesmo a partir do governo federal,
e a gente entende de que essa vinculação com os egressos, com os trabalhos que vocês desenvolvem, é importante também como uma forma de a gente se afirmar institucionalmente, se afirmar como programa, né, de formação, de pesquisa e de produção de conhecimento. Então, eu deixo em aberto. No início dessa conversa, nós fizemos aí uma rápida apresentação, outras pessoas chegaram ao longo, então eu convidaria, né, se alguém, né, se quiserem ligar a câmera e também fazer sua apresentação, fiquem à vontade. Jaime, né, acho que... Bem, vamos lá então. Bom dia. Eu estou aqui na condição de egresso, não na condição de vice-coordenador, mas combinando as duas questões. Eu estava na verdade, eu não estava aqui no início, porque eu estava no apoio a uma atividade da luta anticapacitista, que era uma sessão também, que por um ato político, né, dos participantes também foi encerrada em virtude daquilo que vocês acompanharam ontem, né? Da falta de acessibilidade, de recursos, enfim. E que é isso, né? A comissão organizadora do evento não tem nenhuma pretensão de abafar os conflitos e as ausências e faltas da estrutura da universidade, temos mais é que evidenciá-la. Então, tinha essa atividade, mas as pessoas que estavam lá decidiram por não realizá-la em virtude que era um tema específico, inclusive, né, da questão da luta anticapacitista, no evento que não contou com os recursos de acessibilidade. Bem, mas dito isso, né, então, eu estou na coordenação, na vice-coordenação, junto com a Tânia, mas eu fiz doutorado apenas aqui na UFSC, né, e me formei em 2000, foi bastante tempo, 2015. Não sei se a Tânia comentou, mas uma outra questão, Tânia, é que nas avaliações, né, o egresso, o acompanhamento dos egressos e das egressas se dá por um período aproximado de 5 anos. Então, por isso que a gente vem tentando construir uma identidade que os atuais estudantes consigam ter essa identificação com o programa e uma responsabilização com a condução do próprio programa, para além do tempo, né, que se vinculam estritamente durante os cursos ou do mestrado ou do doutorado. Então, esse acompanhamento a gente percebe que também tem uma intencionalidade, que é um pouco perceber o impacto da formação e a inserção no mercado de trabalho, né? Eu acho que isso nitidamente, ainda que a questão da produção continue produção bibliográfica continue contando e tendo um peso importante, o que a gente verifica é meio que um deslocamento já para essas questões da própria produção técnica e uma preocupação muito maior, inclusive, com essa capacidade, digamos, de inserção dos profissionais no mercado de trabalho. E como a Tânia comentou, né, questões para a gente refletir, marcadas por inúmeras contradições, e, enfim, se a gente pensa que, do ponto de vista dos objetivos do programa, esse é, sim, um dos objetivos, mas não penso eu, pelo menos, né, que não seja o único objetivo, embora essa seja uma demarcação aí, inclusive, no meu ponto de vista, das agências de fomento, para viabilizar ou para tomar como referência a própria questão do financiamento dos programas, né? É isso, Tânia, não sei se você quer que... Depois eu posso falar outras coisas aí na exposição. As pessoas que estão aqui com a gente desde o início, não sei se querem falar, os que chegaram posteriormente também. Não sei se são egressos também, todo do PPGSS, né? A gente não conhece todos aí, todas que, né, já em algum momento estiveram vinculados, mas... Então, a palavra fica aberta também para vocês comentarem, nos questionarem. Tânia, posso falar? Fique à vontade, Gustavo. Então, como tu disseste, eu sou um dos representantes discentes na comissão de autoavaliação. Acho que é meu último ano aí já, vai fechar os 5 anos aí. E esse relatório que a gente apresentou,
já tem mais de um ano, mas algumas coisas que eu lembro, que tu trouxe aí nos dados, né? O percentual de inserção no mercado de trabalho é bastante elevado, né? Mais de 90%, ou perto de 90% que estão inseridos. Por outro lado, a gente tem um percentual que está em contratos temporários, que também é uma coisa da própria realidade em que vivemos. Querendo ou não, a produção, a gente acha que a produção dos egressos é uma boa produção, né? A gente tem quase 50% que está na vida acadêmica, né? Isso também facilita nesse sentido. Eu lembro que a gente fez sugestões de aperfeiçoamento do formulário do egresso para poder captar melhor essas informações de maneira mais precisa, facilitar até essa análise, né? Porque quando tem algum problema lá no formulário, na hora de formular as questões, depois dá um trabalho para a gente poder interpretar esses dados, enfim. E quem sabe na próxima aplicação desse formulário a gente tem informações até mais precisas, mais detalhadas, que permitem ter um conhecimento mais profundo da inserção dos egressos no mercado de trabalho, da sua produção, etc. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, já não tanto na condição de representante na comissão, mas como egresso, essa novidade, entre aspas, da produção técnica, porque mesmo eu costumo colocar palestras, apresentações de trabalho, mas aquilo que não tem uma relação direta com a vida acadêmica, a gente não vai inserir no Lattes, principalmente quem não está na área acadêmica. Como, por exemplo, elaboração de protocolos, cartilhas, que muitos de nós podem ter feito, podem estar fazendo nos seus espaços de trabalho, né? E que a gente não sabia, não tem esse conhecimento de que é importante também lá inserir no Lattes. A própria participação em programas de rádio e TV, aqui estava lembrando que eu dei entrevistas, que participei, que eu não coloquei no Lattes. Então, eu achei bem importante que a gente dissemine essa informação entre os egressos e solicitando que atualizem os seus respectivos Lattes no que se refere à produção técnica, porque estou aqui pensando, imaginando que boa parte dessa produção técnica não está registrada, diferentemente da produção bibliográfica, que entendo que provavelmente está lá. Bem, inicialmente seria isso, seriam essas as minhas considerações. Gustavo, importante esse teu retorno, né? Seja do ponto de vista como integrante da comissão de autoavaliação, né? Veja, né? O retorno para até a gente burilar melhor o formulário, né? Captar as tendências dessa inserção no mercado de trabalho, das áreas de atuação, mas, sobretudo, quando você, né, confirma o que a gente suspeita desse subregistro e desse desconhecimento, né, em relação às produções técnicas, né, junto aos profissionais, né? Vocês têm uma formação mais recente, a gente tem essa formação, mas a gente também não foi formado com esse indicativo, né, de fazer esse registro. E hoje, né, para além de uma lógica de produtividade, que também a gente pode questionar do Lattes, mas ela também é um indicador do impacto social do programa, né? Para onde que isso se desdobra, para onde que vai a tua formação, né, de doutor em serviço social por aqui, né? Você vai para várias mídias, para a elaboração de vários documentos, para várias mesas, interfaces, né, técnicas, elaboração. Então, nesse sentido, eu acho que o impacto social é importante, e você deu né, chancelou aqui o que a gente já vem conversando e suspeitando, né, de como também nós atingirmos os egressos com essa informação, né? Esse o nosso desafio também, né, de retomar, mas também, assim, o Jaime colocou os 5 anos, era uma informação que me passou, mas quando a gente fez o relatório 2017 e 2020, nós fomos buscar as informações dos egressos lá de 2012 a 2016. Então,
não é tão imediatamente assim, né? É do quadriênio de avaliação que a gente tem que olhar para trás, assim, né? Então, é quase 10 anos, vamos dizer, de uma relação mensurada, né? Nesse aspecto em termos de avaliação. Mas continua aberta aí a palavra. Não estou ouvindo, Walter. Eu acho que você vai ter que configurar, Walter, naquela parte no ícone central ali do fone. Acho que dá para mudar a configuração. O Walter, dá um recarregar às vezes que acaba funcionando. Enquanto o Walter, né, recarrega e retoma a palavra, a Tainá, que está com a gente, Roberta, Bruno, Arlete se apresentou, Ana Paula, né? Depois também estão convidados aí a se apresentar. Será que eu sou... Me ouvem agora? Bom, às vezes a tecnologia nos trai de alguma forma. Bem, eu queria, mais uma vez, cumprimentar a todas e a todos que estão presentes aqui conosco nessa manhã. Também, né, eu acho que esses 21 anos do programa de pós-graduação em Serviço Social da UFSC é um momento de celebração, né, especialmente no ponto aí que a gente pode rememorar os elementos que a Tânia apresentou na apresentação dela, os avanços, os desafios, mas também as dificuldades. Dificuldades que são presentes num país como o nosso, que não prioriza as políticas públicas, especialmente as políticas públicas de educação, e em níveis de pós-graduação, essencialmente, a gente encontra mais dificuldades. Mas o programa, eu sou egresso da graduação do programa em nível de mestrado, sou lá de 2008, já não contabilizo mais para essa avaliação dos 5 anos, mas sempre é muito gratificante estar com vocês dialogando. E mostrar também, né, para a sociedade os avanços e a produção desse programa e a contribuição aí para pensar as políticas sociais, pensar o serviço social, pensar as lutas, pensar as resistências e também nos fortalecermos e fortalecermos os movimentos sociais e aquelas agremiações das quais nós compartilhamos aí dos objetivos de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Mas, além disso, acho que a produção científica e técnica do programa também mostra um impacto muito significativo, expressivo aí ao longo desses 20 anos, não só da produção em si, mas da formação de recursos humanos de alta qualidade em nível de mestrado e pós-graduação e doutorado. Na apresentação da professora Tânia, que nós percebemos, né, que o programa tem um impacto bastante significativo na titulação de mestres e doutores, titulando aí aproximadamente 11,2 mestres por ano e 2,4 doutores por ano, o que é bastante importante, significativo, e a produção majoritariamente se concentra também na formação de doutores, que já estão num nível mais elevado de pesquisa, de elaboração do conhecimento, e eu acho que isso reflete também aí a proficuidade nas produções do programa, dos egressos do programa, os dados que a Tânia sinalizou, né, uma ampliação significativa da produção de artigos, de livros e capítulos também, inclusive de periódicos no Qualizar 1 e 2, de 2017 para 2020 percebeu-se aí uma elevação bastante significativa. Mas dizer também que a UFSC faz parte da minha trajetória, faz parte da minha formação intelectual enquanto profissional, enquanto intelectual, enquanto professor hoje da graduação e da pós-graduação. A Tânia apresentava que eu visualizava ali o NESP, do qual eu sou egresso também, participei alguns anos do NESP, mas aí os ventos nos levam para outros estados, para as outras universidades, mas a gente nunca perde o diálogo e a vontade de construir, né, uma profissão mais forte, como é o serviço social atualmente. Ao mesmo tempo, né, Tânia, a gente percebe aí nas dificuldades do programa, não só da UFSC, mas de uma forma geral da pós-graduação, a falta de apoio institucional, a falta de recursos financeiros e humanos que se colocam como limitadores
até para fazer os levantamentos necessários, constituir as comissões e buscar, né, a produção desses egressos, que muitas vezes o Lattes não contribui muito também, por mais que seja uma ferramenta eficiente, mas tem seus lapsos também. E diante de tudo isso também, eu acho que a gente precisa parabenizar o grupo, a Tânia, na condição de coordenadora do programa, o Jaime, na vice-coordenação, e todos os professores e professoras que compõem esse programa, além, né, dos egressos e alunos também, a gente sabe da dificuldade. A dificuldade de manter um programa com nota 5, as exigências que muitas vezes se colocam aí no nível pessoal, mas também com apoio do coletivo. Sem esse coletivo a gente não consegue construir e somar também na política da pós-graduação com todos os limites e dificuldades que nós temos. Nesse sentido, então, parabenizo, Tânia, você, o Jaime, os nossos colegas docentes, os discentes que estão aqui conosco também, e colocarmos aí à disposição para um diálogo, um debate sempre bastante profícuo, para a gente pensar as questões que atravessam o serviço social brasileiro e hoje internacional também nos diálogos que a gente já vem estabelecendo. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade de diálogo com vocês. Walter, obrigado aí pela síntese, né, que você faz, né, pelas considerações, por esse depoimento aí também de egresso de 2008, né, por mais assim que a avaliação, né, da CAPES tenha esse limite temporal, eu acho que a gente, na nossa política de egressos, não pode se limitar a esse período aí que é contado pela CAPES, porque a relação, né, esse retorno de vocês de médio prazo, de longo prazo, ele também nos dá um feedback para a nossa avaliação, para a nossa continuidade em termos de núcleo, de projeto pedagógico, enfim. Então, é importante, e isso evidencia, né, nesses 21 anos, eu acho que é uma responsabilidade grande minha, do Jaime. Eu tenho 10 anos, eu vou fazer ainda, né, vinculado a esse programa, e está representando os 21 anos, né, como vai ser amanhã à noite, representar esses 21 anos, onde você só participou de parte dessa história, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai contá-la por ser um produto coletivo, né? De lá dos anos 90, muitas pessoas que nem eram doutores, mas já sonhavam, né? Em construir, implantar, e se formaram e fizeram várias articulações, conversas institucionais e fora da UFSC para construir esse programa, né? Na época, o segundo programa de pós-graduação da região sul, né? A gente só tinha a PUC do Rio Grande do Sul, com um programa de pós-graduação desde 1977, e o segundo programa de pós-graduação que vem né, só nos anos 2000, né? É o nosso, e depois o da UEL, que a gente começa junto em 2001. Então, a gente, mais para construir esse processo, né, foi... né, eu acho que você reconhece aí, e eu agradeço vocês estarem juntos por representar esse esforço coletivo. Vai lá, Jaime. Então, na verdade, eu estou pensando aqui bem nessa condição de egresso, mas uma questão que o Gustavo deve lembrar, que a gente até conversou na nossa comissão da autoavaliação, essa necessidade de criar essa identidade com o próprio programa, para além do momento, né, de realização dos cursos de mestrado e doutorado, que tem a ver com uma responsabilidade pública, porque independentemente de nós passarmos pelo programa de pós-graduação, recebendo bolsa ou não, nós realizamos cursos de formação, nos formamos numa universidade pública, né? E aí, nesse sentido, eu penso que a gente tem essa responsabilidade, inclusive para manter um programa numa universidade pública diante de tantos ataques, né? E um pouco nessa condição meio mesclada, né, na condição de egresso, na condição do integrante também agora do programa e mais especificamente na gestão, a gente também encontra muita dificuldade nisso, né, porque ao mesmo tempo que os atuais estudantes, a gente precisa, aquilo que o Walter falou, a partir de um conjunto muito significativo de exigências que nos
nos sugam a alma, nos sugam o sangue, assim, sabe? E aí, ao mesmo tempo, a gente precisa apresentar para a agência de fomento, especialmente para a CAPES, algumas informações, e é isso, é uma métrica, né? E a gente precisa apresentar esses resultados. E aí nem sempre a gente tem o retorno necessário, suficiente ou representativo daquilo que, né, que configura um pouco da realidade, inclusive dos egressos, né? Aquilo que o Gustavo falou, eu penso, Gustavo, que nem a produção bibliográfica, ela ainda, na minha opinião, e eu acho que, né, Tânia, na Tânia também, ela também é subnotificada, porque nem sempre as pessoas atualizam. Então, mesmo que a gente tem que fazer um trabalho de garimpagem, sabe, indo de lattes por lattes, tentando encontrar lá o que está acontecendo com a vida do egresso. E ainda assim, esses lattes são desatualizados. Então, inclusive, mesmo naqueles que algumas vezes estão vinculados às universidades. Então, estar vinculado à universidade não é, né, sinônimo de ter o próprio currículo Lattes atualizado com as informações necessárias. Então, isso, né, é algo que eu penso que tem que ser uma... Por isso a gente está pensando nessa política de egresso, pensando bem como é que a gente vai mobilizar os egressos para perceberem que a continuidade da defesa da universidade pública exige que eles ainda estejam presentes nessa luta, né? E a forma de contribuir com isso é, de fato, né, nos munir com as informações que são requisitadas por essas agências de avaliação, né, como a CAPES. Então, eu queria fazer uma proposta aqui em algum momento, né, de que talvez, a partir da assinatura e da lista de presença daqueles que forem egressos, que a gente possa utilizar e construir no próximo encaminhamento, né, Gustavo, dos formulários, enfim, né, que a gente precisa para juntar essas informações, que a gente possa, de repente, elaborar uma carta muito simples, talvez tocando nessa importância, que fosse assinada pelos egressos, né, conclamando os demais egressos para essas atividades, porque, embora burocrática, embora nos tome tempo, é uma atividade que integra essa defesa. Se a gente quiser manter um programa de pós-graduação, né, elevando a sua qualidade, e para elevar essa qualidade, certamente vocês sabem disso, que a gente não faz política pública sem financiamento, a gente precisa se preocupar, inclusive, com isso. A gente pode discordar de todos os processos avaliativos, mas isso, por enquanto, é o que a gente tem, né? E então a gente só consegue alterar no próprio processo e na luta política, na organização política. Então, eu deixo digamos, esse indicativo, que talvez tenha a partir dessa listagem aí, no próximo momento em que a gente precisar buscar essas informações, que a gente faça uma breve carta que seja subscrita por nós que estamos aqui, os egressos que estão aqui participando dessa atividade, para tentar a maior aderência e participação dos egressos no fornecimento dessas informações. É isso. Posso complementar, Jair? Que eu acho que as formas de comunicação hoje em dia mudaram, né? Se a gente for pensar, o e-mail hoje é quase em desuso. Eu abro o meu funcional do TJ todos os dias, mas o meu e-mail pessoal eu olho de vez em quando. E a gente talvez teria que ter alguma ferramenta que tivesse um contato mais direto com o egresso. A gente tem, por exemplo, aqui no nosso sindicato dos trabalhadores do Poder Judiciário, eles querem um tal de Connect Sinjusc, que é mensagem direto para o WhatsApp. Então, qualquer informação importante aqui na categoria, todo mundo que está cadastrado, que é filiado, recebe ali um vídeo, recebe direto no WhatsApp. Então, daqui a pouco tem um efeito melhor do que uma carta, um videozinho curto, né, feito pela gente, vamos atualizar o WhatsApp, é importante por causa disso, que eu acho, e mandar direto para o WhatsApp, eu acho que todo mundo tem os cadastros aí no PPG-SS, talvez tenha um efeito melhor, assim, o pessoal compartilha rapidamente nos grupos, enfim, eu acho que a gente tem que se adaptar a essa nova era de comunicação e buscar diversas formas de chegar nesse egresso, inclusive lá nas redes sociais também, né, no Facebook, no Instagram, porque eu acho que só por e-mail talvez a gente não consiga chegar, e de outras formas a gente chega até mais rápido. Era isso.
Obrigado aí pelas sugestões, né? Num conjunto, né, Jaime e Gustavo. A gente até já tinha pensado nisso, nós temos com os Não, a discentes. minha já foi subsumida. Eu vou aderir à proposta do Gustavo. Não, eu sei, mas é que não, é que a gente já pensou assim, é mais um grupo, só isso, mas assim, é que ao mesmo tempo concordo com você, né? Eu acho que é uma estratégia aí até de repassar, né? Essa gravação, os convites, esse documento que o Jaime sugeriu, né? Com certeza. A gente continua aberto aqui a nossa para as outras pessoas que estão aqui conosco. A Arlete, que não é nossa egressa, né? Não sei se. Na verdade, Tânia, eu só queria parabenizar, né? Porque em tempos tão difíceis, né? Numa área tão sensível, que é a área do serviço social, encontrar uma universidade viva, pulsante, como a Federal de Santa Catarina, eu estou encantada, de verdade. Obrigado, né? A gente sabe os custos de a gente manter, né? Essa universidade. O Walter também trabalha numa universidade, né? Ou mesmo no Tribunal de Justiça, né? O Gustavo, para a gente manter a função pública dessas instituições, né? Tânia, deixa eu fazer um comentário também, né? Eu acho que quando a gente pensa na produção técnica e bibliográfica, a gente tem que fazer uma referência também à melhoria, né, dos periódicos nos últimos anos, a ampliação dos espaços, congressos, seminários que a área tem criado também, especialmente nos últimos 20 anos, uma preocupação mais ampla aí com o universo da publicação bibliográfica, com a disseminação do conhecimento na área de serviço social. E nos últimos 20 anos, a gente tem alguns ganhos, alguns avanços. Em alguns momentos, a tecnologia contribui bastante, às vezes para o bem, mas também às vezes para o mal. Mas a gente tem aí também, né, construções muito significativas de periódicos, de eventos, a exemplo do Cenas, da revista Catálises, que é organizada aí pelo programa de pós-graduação, que contribuem aí com um espaço privilegiado para o diálogo, para a socialização do conhecimento, a socialização de pesquisas, de estudos, e que esses eventos cada vez ganham uma mais proporção, né, e mais significação também na contribuição das publicações bibliográficas e também técnicas. Então, o incentivo à manutenção dos periódicos da área, pelos programas de pós-graduação, a realização dos encontros, congressos, é fundamental também. E aí, é claro que a gente encontra, né, as dificuldades de financiamento, como o Jaime sinalizou aqui, a dificuldade, inclusive, institucional de conseguir apoio técnico aí para as questões de inclusão social, mas que é uma luta constante, mesmo com toda dificuldade. O desenvolvimento desses espaços tem sido bastante profícuo e importante aí para impactar também, né, e proporcionar espaços de publicação e de cúmulo também aí na área de serviço social. Então, são exemplos e iniciativas como cenas e de outros eventos da categoria também, são majoritariamente sustentados pelos programas de pós-graduação e contribuem para o avanço da área também e a contribuição aí para a disseminação de cada vez mais publicações, de adensar o conhecimento, pensar a profissão, pensar as políticas sociais, as nossas intervenções, as contra-reformas também, especialmente nesse período ultraconservador que a gente vive. Então, além do esforço pessoal dos programas de pós-graduação, também o esforço da comunidade científica que participa, contribui, se faz presente aí, socializando suas pesquisas e também aí dialogando nesses espaços. Sempre muito profícuo e contribui também com uma métrica aí para os programas de pós-graduação e para os pesquisadores que honram também participar desses espaços. Só uma observação também. Obrigado aí, Walter, né? Também por essas considerações que adensam as nossas
preocupações, né, e reflexões aqui. Gente, a nossa, né, continuamos aqui com aberto, né, para as pessoas colocarem suas... A Roberta. Roberta, você é a nossa egressa? Eu não lembro. Fez 3 disciplinas. Ô, Tânia, aproveitando a oportunidade, o meu primeiro livro vai sair uma segunda edição, tá? Revisada e atualizada. Já está sendo preparado lá pela editora Lumen Juris, e aí estou procurando aí um espaço, uma oportunidade para fazer esse lançamento. Acho que a gente pode conversar para, de repente, incorporar em alguma atividade aí da pós, enfim. Deve ficar pronto, em princípio, no próximo mês de agosto. A minha tese gerou 2 livros, né? Acabou gerando 2 livros. Uhum. Esse é o primeiro, aquele da Lumen Juris, cujo título é Na Mira do Sistema Penal. Então, deve sair a segunda edição no próximo mês. Se tiver essa possibilidade aí, a gente pode conversar. Então, com certeza, né, a gente viabiliza, talvez como foi da outra vez, né, como uma atividade de início de semestre, né, a gente está meio ainda no rescaldo do descompasso dos semestres por causa daquele período, né, da pandemia. Então, nós vamos começar o segundo semestre 29 de agosto na pós-graduação, né? E a gente está na programação dele e na organização, mas a tua sinalização, com certeza, né, será atendida. E a gente vai colocar na nossa programação, que é, né, coletiva também, aí, junto com o departamento, e esse é o momento também de a gente fazer uma integração da graduação com a pós-graduação, né? Então, a gente sempre procura fazer essas atividades, né, fazendo nessa relação com a graduação. Mas muito obrigada aí, Gustavo, está anotado para a gente planejar. O prazo do contrato com a editora é 31 de agosto, mas está bem avançado. Eu acredito que antes disso os exemplares vão ficar prontos. Uhum. Tá, ok, então. A Roberta cursa em Toledo, na UniOeste também, né? Nossa parceira da região. Gente, né? Se ninguém mais tem algum... A gente está aqui, né? 77 minutos, né? 1h e pouco. Acho que foi frutífera essa apresentação, as considerações que apareceram, né? Sabemos que nós estamos, né, nessa política de egresso, né, de que ela precisa ser fomentada e articulada, né? O apoio de vocês, né, os depoimentos de vocês, eu acho que trouxe, né, sinalizações até estratégias para a gente viabilizar essa articulação, né? E contamos também, eu acho que a disseminação de vocês como colegas de egressos aqui ajuda nesse fomento, né? Para nós fortalecermos a política de egresso e também mostrar, né, a nossa função social como universidade pública, como programa de pós-graduação. Então, se ninguém mais, né, deixo aberto aqui para a gente fazer a fala final de encerramento e comentários finais. É isso também, Tânia, agradecer aí na sua condução dos trabalhos, né? E acho que é a primeira vez que a gente realiza uma, ainda que virtual, e se fosse presencial, penso que talvez seja a primeira atividade em que a gente realiza, né, com esse intuito de congregar os
os egressos, né, para, de fato, conversar, né, sem nenhuma uma amarra mais acadêmica, enfim, né? Acho que é uma iniciativa importante e que, em alguma medida, ela vai também subsidiando as nossas ações internamente, né? Então, queria também parabenizar pela proposição aí dessa atividade dentro da programação desse evento. É isso. O Jaime representa a comissão organizadora, né, e toda a infraestrutura de comunicação, né, o Salésio aí no suporte, a Carolina, né, também aluna de graduação que está, né, como monitora das salas, né, então a gente também está envolvendo, né, os estudantes da graduação nesse apoio do seminário. Então, agradeço, né, a disponibilidade, o tempo, a atenção, as sugestões por estarem conosco. Convidamos, né, para continuar hoje à tarde, né, toda a apresentação de trabalhos. Hoje à noite, a mesa, deixa eu relembrar o título aqui. Sabe de cor, Jaime? Até rodar aqui com... Eu estou falando com o microfone fechado, mas é a desproteção social e a luta de classes na América Latina e no Brasil na atualidade. A desproteção social e a luta de classes na América Latina e Brasil, né, com a professora Olga Pérez Soto, da Universidade de Havana, Cuba, e a professora Camila Potiara Pereira, da UNB. Então, amanhã, né, nós seguimos pela manhã também com mini cursos, com roda de conversa, à tarde apresentações de trabalho. Às 18h15, nós faremos um momento aí de história desses 21 anos do programa de pós-graduação, né, do qual aí vocês participaram também, enfim. E depois a mesa de encerramento sobre, né, a produção aí do conhecimento. Então, a gente encerra, né, esse seminário, né, estamos no segundo dia, mas com uma programação bastante intensa. Então, convidamos vocês para continuar conosco nas próximas atividades. Um carinhoso abraço e um bom dia aí a todos. Obrigada, professora. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carolina, pessoal. obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos, todas. Bom te ver aí, Walter. Bom te ver também. A estudante, a Tainá, bolsista, né? Aqui, não. Interessante, nossos estudantes da graduação também vieram aqui. Isso. Eu acho que pode encerrar a gravação, né, Tânia?